Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário Brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos e isto não é um programa de humor. Nesta semana aqui em Santa Catarina, um caso teve muita repercussão porque espantou a todos. Uma senhora de 90 anos, no Hospital Regional de São José, foi levada ao necrotério, dada como morta pelo hospital, para depois se saber que, na verdade, houve um engano. A mulher não estava morta. O filho da senhora, em algumas entrevistas, disse que recebeu o comunicado do Hospital Regional por volta de 23 horas e 50 minutos, chegou a ir até as funerárias, inclusive, para poder, enfim, fazer os procedimentos que se fazem após o óbito de alguém, e a própria funerária fez contato com o rapaz dizendo: olha, você tem que voltar no hospital, porque estão dizendo que a sua mãe não morreu. E aí, tiraram a mulher do necrotério. Quando ela volta até a internação, ela vem a falecer 30 horas depois. Ela acabou morrendo de todo modo. A situação foi denunciada, inclusive, por um deputado. Enfim, o Hospital Regional disse que a senhora estava em tratamento paliativo. A situação ainda vai ser apurada, né, pela Secretaria Estadual de Saúde, mas é um fato que deixou muita gente chocada. Caramba, como é que um erro como esse acontece? Dão a pessoa como morta sem ela estar morta. É claro que não é a primeira vez que isso acontece na história da humanidade, né? Mas sempre choca. Choca, mas não surpreende, vamos dizer assim. E eu, como tenho por objetivo trazer fatos do cotidiano aqui para o programa Quanto é, eu procurei muito, gente, para ver se existia algo igual. Eu queria algo igual que tivesse ensejado uma indenização, mas não encontrei. Então eu encontrei algo parecido e eu espero que vocês gostem. Imagina comigo a seguinte situação: uma pessoa morre de verdade, né? Logo no primeiro momento, só que na hora de fazer o registro do óbito, tal como determina a lei, o pessoal do cartório erra e coloca o CPF de uma outra pessoa. CPF de uma pessoa, esta sim, viva. E isso gera uma série de confusões. E, claro, a família da pessoa que era parente do falecido se sentiu ofendida, se sentiu num prejuízo por ter um registro com os dados incorretos e buscou o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário entendeu que, de fato, havia responsabilidade do cartório, e aqui nós chegamos ao ponto alto do nosso programa Quanto é, porque eu quero saber de você qual foi o valor da indenização arbitrada nesse caso. Opção A, 20 mil reais. Opção B, 10 mil reais. Opção C, 5 mil reais. Opção D, 7 mil reais. Você já sabe como funciona, você vai ter um tempo para pensar. E eu estou falando de um caso que aconteceu no estado do Ceará. Alô, você do Ceará que acompanha aqui o programa Quanto é. E o cartório processado foi o cartório Aracati, cartório do Registro Civil, primeiro ofício, lá no Ceará. O que o cartório disse? O cartório falou que o registro do óbito foi efetuado em razão de um pedido formulado pela senhora Maria Cláudio da Silva, que, segundo o cartório, estava acompanhada de outras duas pessoas, né, testemunhas, e que o cartório cumpriu o dever de notarial de registro, né, que é um dever que está previsto no artigo 236 da Constituição Federal, porque observou que a solicitante trazia todas as informações e documentos necessários para a lavratura da certidão de óbito. Ok, essa foi a defesa do cartório. Só que o Poder Judiciário entendeu diferente. Os notários
e oficiais de registro, eles lucram com esse serviço prestado. Você sabe que não é de graça. O serviço do cartório, com algumas exceções, tem custas, tem emolumentos. Então, os cartórios, eles têm uma finalidade lucrativa. Então, eles têm também o dever de adotar todas as cautelas necessárias para garantir a proteção dos dados a serem registrados. Eles têm que analisar de modo detido todos os documentos apresentados. Só que no caso específico não houve essa cautela, porque a pessoa que tinha falecido tinha o nome de José Batista da Silva. José Batista da Silva, você há de convir comigo que é um nome comum. Você vai encontrar vários homônimos pelo Brasil com o mesmo nome, José Batista da Silva. Então era necessário que se detivesse ao CPF. E aí o oficial do cartório tem que se ater à descrição da declaração de falecimento. Com base na declaração de falecimento, com base na declaração de óbito, é que se faz o registro de óbito. E, no caso específico, o cartorário, ele se baseou apenas num comprovante de situação cadastral, que informava apenas o nome, José Batista da Silva, sequer especificava o número do CPF, que é o que nos distingue dentro de uma sociedade tão populosa como é a nossa. E outra, a declaração de óbito que foi emitida pela Secretaria de Saúde, lá da prefeitura da cidade, lá no Ceará, não constava a indicação daquele CPF que erroneamente foi incluído no registro de óbito. Então era mais um indício de que havia alguma coisa errada. Então, gente, houve o erro. Quando a gente está tratando de registro de óbito, a gente está tratando de uma decorrência da própria lei, porque aquilo que você faz de modo muito natural no seu dia a dia não acontece por acaso, acontece porque na grande maioria das vezes existe uma lei que determina que aquela situação burocrática ela na prática aconteça. Geralmente quem dispõe sobre essas situações relacionadas a cartório, registros, etc., é a Lei 6.015 de 73, a qual eu tanto tive que ler quando fiz o meu trabalho de monografia na época da universidade, quando eu tratei a respeito das inúmeras possibilidades de alteração do nome. Eu tive que ler quase que de cabo a rabo a Lei 6.015 de 73. Não por obrigação, até porque apenas alguns trechos da lei falam sobre as possibilidades de alteração do nome, mas eu li realmente porque me interessei em conhecer a lei que define todos esses atos que a gente faz no dia a dia e nem sabe muitas vezes o porquê. A Lei 6.015 de 73, lá no artigo 29, ela determina que devem ser registrados no registro civil de pessoas naturais os nascimentos, os casamentos, os óbitos. Você vai encontrar no inciso 3 do artigo 29 que os óbitos têm que ser registrados. Não pode a pessoa morrer, pronto, morreu, nasceu, ninguém registrou, ninguém sabe de nada. Talvez em algum momento, e algumas pessoas têm essa história, em alguns momentos da nossa sociedade a pessoa nascia e só ia ser registrada 10 anos depois. Isso acontece, eu já tive na minha carreira profissional casos em que a pessoa procurou o escritório porque para se aposentar precisava de mais 2 anos e a pessoa já tinha aquela idade adequada. Só que essa pessoa morava lá no interior da Bahia, naquela altura foi necessário fazer um cambalachinho ali para que ela pudesse ingressar na escola que só aceitava determinada idade, enfim, acabou atrapalhando no futuro a aposentadoria. Então nós tivemos que buscar o Poder Judiciário por meio da Lei 6.015 de 73 e tivemos ali que buscar certidões. Na verdade, nesse caso específico, nós buscamos a certidão de batismo da senhora, lá na Igreja Católica da cidade dela. E as certidões de batismo antigamente eram muito utilizadas para poder comprovar a real data de nascimento dessas pessoas mais antigas, pessoas que nasceram na década de 40, de 50, enfim. Então, tudo isso está ali no artigo 29. As emancipações, as interdições, as sentenças declaratórias de ausência, opções de nacionalidade, enfim, tudo isso tem que ser registrado nos cartórios específicos. E
No caso, houve um erro, colocaram o CPF de uma pessoa que estava viva, querendo dizer que era a pessoa que havia falecido, e o Poder Judiciário condenou a pagar a indenização no valor de, fala aí minha voz, R$7.000. Exatamente, R$7.000. Então você que optou pela opção D, você acertou. Aqui a gente não está falando de direito do consumidor, aqui a responsabilidade decorreria do artigo 186 da Lei 10.406 do Código Civil, né? Causou um dano, então tem que reparar. Quero agradecer a você que ficou comigo em mais um programa Quanto É. Para você que não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado. Conte sempre comigo. Vejo vocês no próximo programa.